Viva Voz, com Vera Magalhães. E aí, Vera? Boa tarde, Sardenberg. Boa tarde, Cássia, e a todos os ouvintes, espectadores do Viva Voz. Boa tarde, Vera. Você sabe que nós estamos no YouTube, né? E que tem o chat lá, né? E a nossa ouvinte aqui, a Roberta Costabile, acho que ela entrou meio atrasada. E lá pelas tantas ela perguntou: ei, pessoal, a Vera já falou? Aí... Oi, Roberta, nome da minha irmã. Aí o Márcio diz assim: não, é só depois da 1h30. O pessoal tá ligado, hein? E agora, quando deu a virada para 1h30, a Roberta Costabile voltou. Oba, agora vem a Vera. Oi, Roberta, que bom que você tá com a gente, que bom que o pessoal sabe o nosso horário. Fico feliz, Sardenberg. É sua prima, a Roberta? Não, eu tenho uma irmã Roberta, mas ela não é Costabile, então essa daí não é minha parente. É só ouvinte mesmo. Vera, e a vacina, hein? E a Covaxin? Tá lá no gabinete do presidente, hein? Tá lá no gabinete do presidente, eu vi o Merval, a Miriam já falaram bastante sobre esse aspecto, acho que é um dos aspectos principais da CPI, passa a ser, acho que fura a fila ali de outras investigações até agora, porque tem muito... Agora a gente fica se policiando para usar os termos e não pagar de velho aqui no ar, né, Sardenberg? Eu ia falar de novo batom na cueca, eu vi que o Merval usou, mas tem muita prova aí nesse caso. É super cringe, mas a gente vai fazer o quê, né? O chassi é antigo, a gente não pode disfarçar. É mais cringe tentar pagar de novinho do que assumir a idade que tem, pelo que eu entendi da discussão. É isso aí, Vera. Mas eu queria falar de um outro aspecto envolvendo vacina, mais da vida prática, e que esse sim é mais vergonha alheia de todos, certo, que é a existência do sommelier de vacina, né, Sardenberg? Que essa semana os sommeliers de vacinas estão com a corda toda aqui na capital, uma certa elite desinformada paulistana, que hoje a reabertura da vacinação para aqueles que têm 49 anos de idade, com escassez de vacina ainda, e por isso a prefeitura teve de escalonar as datas para os 40 mais, e isso vai espaçar mais a vacinação dessa faixa etária, e ainda assim, diante deste quadro, tem uma elite paulistana fazendo o Waze da vacina, procurando vacinas por marcas na cidade, virando as costas aos profissionais de saúde quando eles dizem que tem determinada vacina e não ouve da preferência desse pessoal, por uma série de critérios absolutamente obscuros e uma completa incompreensão do que é uma campanha de vacinação quando você tem um vírus novo, muito transmissível e com alta taxa de transmissão ainda na cidade, com variantes e variando e mutando, e as pessoas querendo escolher vacinas quando a gente não tem nem 15% da população brasileira plenamente vacinada. É lamentável, é um comportamento que, como sempre, vem da elite, não são as pessoas lá na ponta, na periferia, aquelas que sofrem com o transporte lotado, que estão se dando ao luxo de escolher vacina. São as pessoas que têm bons carros, SUV, e que baixam o vidro na cara das enfermeiras nos drive-thrus dos postos, também nas regiões ricas e abastadas da cidade, e dizem, não, se tem essa vacina eu não quero. Isso é um desrespeito com os profissionais de saúde, é uma falta de entendimento do que a gente precisa fazer, que é vacinar o mais rapidamente possível largas faixas da população brasileira, porque só assim a gente vai sair da pandemia, e achando que as diferenças de eficácia, de segurança, medidas em estudo para cada uma das vacinas é o que vai importar no final. Isso é burrice, isso é desinformação, e isso mostra que a forma leviana e desinformada com que as autoridades do governo federal, inclusive o presidente da República, trataram a vacinação, permeou parcelas da sociedade que têm acesso à informação, que deveriam estar mais informadas, que teriam a obrigação de ser formadores de opinião e não disseminadores de fake news, de caos e de problemas numa vacinação já tão conturbada como é a nossa, né?
Disse tudo, viu, Vera? Tem essa situação aqui em São Paulo, em algumas outras cidades também. E a gente sempre lembra, quando ele fala desse assunto, que todas as vacinas que estão à disposição nos postos de saúde brasileiros são vacinas que foram aprovadas. E para essa aprovação, levou-se em conta o critério da eficácia e também o critério da segurança, né? Exatamente, Cássia. Veja, a gente tem alguns indicadores. O governo de São Paulo teve de fazer uma coletiva para refutar essa situação e para instar as pessoas a tomarem a vacina que tiver nos locais para os quais elas forem, porque é isso que vai nos tirar dessa situação atual. Os indicadores já mostram que, apesar de os casos estarem de novo crescendo no Brasil, as internações estão caindo. Essas internações estão caindo, sobretudo, nas faixas mais velhas, aquelas que já foram vacinadas. Por que os casos estão subindo, então? Não é porque as vacinas são ruins, é justamente porque a gente tem um pequeno, muito pequeno percentual da população vacinada e o percentual que já foi vacinado é das faixas etárias mais altas. Entre enfermeiras do Brasil que receberam a vacina, que estiveram ali no grupo prioritário, enfermeiras e enfermeiros, as internações caíram mais de 70%, segundo alguns estudos. Na faixa etária de idosos, de 60 a mais, que correspondiam a 60% das internações no início do ano, agora correspondem a 34% das internações em maio. Então, vejam o efeito da vacina mesmo nessa quantidade muito reduzida. O que a gente precisa fazer agora? Precisa urgentemente vacinar as faixas de 40 e 50 anos, porque são essas faixas que estão sendo internadas em UTIs e estão morrendo agora. A pessoa é tão irracional que, para escolher a vacina, ela prefere passar um dia, 2, 3 sem tomar, se arriscando a contrair o vírus. Gente, isso não faz sentido algum, não faz sentido nenhum. Tem reportagem, só para concluir, desculpa, Sarneberg, mostrando que a eficácia de algumas vacinas é menor para mais idosos. Pode ser que a gente tenha de fazer um boost de terceira dose mais para frente? Pode ser, isso está em estudos. A gente também não vai esconder a realidade, mas esta não é a nossa situação atual. Nós não podemos nos dar ao luxo de abrir mão de alguma vacina que nós tenhamos, porque só quando a gente tiver um conjunto da população amplamente vacinada, a gente vai poder decidir a estratégia seguinte. Já é consenso que a gente vai ter de ter vacinação anual. Isso é praticamente consenso na comunidade científica e médica. Pode ser que tenhamos de vacinar idosos com uma dose a mais para que a vacina tenha maior eficácia nessa faixa. Por isso mesmo a gente tem dito, não deixem de ter os cuidados depois de vacinados. Mas se ficar pensando que um país não vai aceitar alguma vacina, você não vai para país nenhum. Porque enquanto a gente não tiver a população vacinada e isso aqui for um celeiro para variantes, aí é que nenhum país vai aceitar brasileiro mesmo. Não vai adiantar você exibir a sua Pfizer, porque não vai aceitar. Então, por favor, parem com isso. Parem com isso. É importante você colocar esse ponto, porque eu tenho acompanhado aqui nas redes, os negacionistas estão fazendo exatamente essa correlação simplória, que está tendo vacinação e está tendo mais casos. E não fazem essa desagregação dos dados, dos números que você fez. Simplesmente diz assim, está vacinando e tem mais casos. E, na verdade, você tem que fazer toda uma elaboração para mostrar qual é a real situação. É isso, a gente está aqui porque a desinformação, por mais que você ache que ela não vai permeando, ela é muito, muito deletéria, né, Sardenberg? Ela vai se entremeando no tecido social de uma forma que, de repente, pessoas que sempre foram pró-vacina, que sempre foram esclarecidas, que fizeram tudo certinho, mas estão nos grupos das escolas dos filhos, estão nos grupos da firma, estão ali falando, gente, onde tem a vacina tal? Eu já fui em 3 lugares e não me vacinei. A pessoa entra nesse rodamuinho de desinformação e ela mesma é catapultada para isso. Gente, tudo bem, se você fez isso, você não é um negacionista necessariamente, mas você está atrasando a vacinação, você está conturbando o processo de vacinação. Hoje tem uma idade específica e não as outras, e os postos em alguns lugares estão vazios porque as pessoas estão escolhendo vacina. Por favor, não façam isso. Isso tumultua toda a fila e isso nos deixa nessa rabeira em que nós estamos em relação a outros países na quantidade de população vacinada. E é isso que importa numa campanha de vacinação.
Vera, obrigado, Vera. Olha, aqui no nosso chat tem muitas pessoas aqui mandando abraço para você e dizendo que fico esperando aqui o seu comentário. Gente, muito obrigada. Vão se vacinar. Amanhã é meu dia, ó. Oba! Ah, não diga! Muito bom, muito Vacina bom. no braço e vou tomar a que tiver. É isso aí. Tá certo. A Cássia tem uma piada infame aqui. Ah, então, a Vera, ela contou o fim da piada sem querer, porque a vacina certa, a boa, é a japonesa. Você conhece, Vera? Não. A que tem. Isso foi cringe demais. Demais, Nossa né? Senhora. Não, eu virei assim, a tia do pavê, né? Nossa Senhora, eu não tenho nem como te defender, amiga. Desculpa. Mas eu também vou tomar a que tiver. Prometo melhorar, Vera. Faço até arigatô. Aqui o Reinaldo Corrêa, sobre essa história, está dizendo o seguinte: isso aí é demodê. Demodê entrega a idade, hein? Demodê é bom. Vera, obrigado, Vera. Até mais. Até amanhã, gente. Até amanhã.